Portal Guia-me na Expo Evangélica 2024. Estamos ao lado do pastor Abe Uber, pastor da Paz Church. E é uma grande honra para nós, é a primeira vez que temos a oportunidade de entrevistá-lo, então estamos muito felizes. Obrigada, pastor. Obrigado, é minha honra, meu privilégio. Pastor, a sua história, para quem não conhece, vem de uma trajetória assim, de uma família missionária americana que veio ao Brasil. Você acabou nascendo nessa terra e o Brasil se tornou também o seu primeiro campo missionário, especialmente aqui no Nordeste, né? Então conta pra gente um pouco sobre essa trajetória que trouxe você até aqui. Isso mesmo, eu nasci no Brasil, em Belo Horizonte, depois meus pais estavam plantando muitas igrejas na região de Minas Gerais, depois nós mudamos para Goiás, eles plantaram muitas igrejas lá. Enquanto meus pais ainda estavam em Goiás, eu fui para a faculdade teológica nos Estados Unidos, com 17 anos de idade. Meu irmão mais velho, foi mais ou menos simultaneamente, quando eu fui para os Estados Unidos, ele já havia voltado da faculdade teológica dos Estados Unidos e ele foi plantar igrejas na Amazônia. Então ele convidou a família toda para ir lá e meu pai já tinha treinado pastores para ficar cuidando das igrejas em Minas Gerais e Goiás. Então quando eu formei da faculdade, minha família estava na Amazônia. Então eu trabalhei lá, na realidade foi por mais do que 24 anos no norte, né, em Santarém. E depois nós viemos com uma grande equipe aqui para Fortaleza, né, com mais ou menos 100 pessoas, 70 adultos e umas 30 crianças, né, muitas famílias. E aí ficamos aqui também trabalhando e morando mais ou menos 12 anos, né? E agora estamos em São Paulo, também plantando igrejas, e tem sido maravilhoso o que Deus está fazendo. A visão da seu ministério realmente é uma visão missionária, uma visão de família, de células, de construir esse relacionamento. E agora, né, estamos aqui em Fortaleza e essa cidade tem algo especial também na sua trajetória. Então conta o que Deus tem feito através do seu ministério aqui e quais são as necessidades que você enxerga ainda de investir em missões em um lugar como esse, no Nordeste, aqui em Fortaleza. Com certeza. Eu até vou voltar um pouco. Quando eu era pastor solteiro lá em Santarém e, né, preparando com toda a santidade para casar com a Andréia, que depois se tornou minha esposa, eu falei para ela, a igreja ainda era bem pequena em Santarém. Eu falei, eu sei que nem sempre Deus faz isso. Deus muitas vezes mostra só os próximos passos, mas no meu caso, algumas coisas Deus já me mostrou o que vai acontecer. Eu falei para ela, a igreja aqui vai crescer em Santarém, vai ter milhares e milhares de pessoas. Tipo, nós vamos mudar com uma equipe grande para Fortaleza. E lá vai ter uma igreja também de milhares e milhares de pessoas. E depois nós vamos mudar para São Paulo. E lá vai ter uma igreja de centenas de milhares de pessoas. E aí nós não vamos mudar mais, nós vamos estar enviando equipes de São Paulo para todas as nações da terra. Então, na realidade, equipes do Brasil e do mundo todo, né, que vão vir para São Paulo serem treinados e ir para o mundo todo. Então, tudo está se cumprindo para a glória de Jesus. Então, aqui em Fortaleza, a Paz Church é uma igreja grande de milhares de vidas, com muitos núcleos, né, com muitos campos diferentes. E também é um trabalho muito lindo no interior do Ceará. Temos muitas igrejas fortes, Sobral, uma igreja mais do que 1.400 pessoas, Itapipoca, uma igreja de centenas e centenas de pessoas. Então são 62 igrejas Paz Church, né, no estado do Ceará. Mas, claro, é só o começo, porque estão avançando, está crescendo muito e muitas igrejas bem fortes. Agora, é lindo também que além do trabalho de evangelismo, que é o mais importante, a salvação, mas também tem um trabalho muito, muito forte de auxílio social, de assistência social, né? Nós temos a associação Melvin Uber, na realidade é o Instituto Melvin Uber, que ajuda as crianças dos bairros populares. É um trabalho lindo, 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 lindo e muito forte que o trabalho social da Paz Church aqui no estado do Ceará. Pastor, agora indo mais para o lado pastoral, hoje um tema muito abordado no meio cristão é a questão
de ter uma liderança saudável, né? A questão também da liderança abusiva. Então, na sua opinião, quais são as principais formas de identificar uma liderança abusiva e como o membro de uma igreja pode responder a isso? Muito boa pergunta, porque é verdade, tem tido, infelizmente, muitas lideranças abusivas, lideranças tóxicas, que realmente têm oprimido o povo de Deus. Então, eu sempre digo para a pessoa, nunca fique tolerando isso, né? Com muito amor e carinho. Se o líder for abusivo, tóxico, procura com muito amor e carinho e respeito confrontá-lo. Se ele se corrigir, maravilha, mudou a situação. Se ele não se corrigir, tem que falar com o líder dele, tem que ter coragem para falar com o líder dele. Se a liderança sobre ele também não resolver a situação, o certo é não ficar lá. O certo é procurar outro lugar. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou, ele chamou a atenção da igreja que ele estava escrevendo a carta. Ele falou, vocês estão tolerando quem vos esbofeteie, quem vos abuse. Vocês não podem tolerar isso, não é para tolerar isso. E a própria Bíblia, em 1 Pedro capítulo 5, fala que é proibido realmente o pastor ser um dominador das ovelhas. Então, claro, a gente deve procurar corrigir, dar chance, mas se aquela liderança não se corrija, não deve continuar debaixo de uma liderança tóxica, né, abusiva. E especialmente como nossa igreja trabalha muito com pequenos grupos, né, que chamamos de células ou de life groups, e com discipulado, aí que se torna ainda mais perigoso se a liderança da célula ou o discipulador acha que ele é o dono da ovelha. É uma coisa tão feia. Então aí não é nem só o pastor, às vezes não é nem pastor, mas é um líder que também é tóxico, abusivo. Então eu sempre falo para os líderes de pequeno grupo e eu falo também para os pastores, você não é dono da ovelha, você está lá para servir a ovelha, para lavar os pés dela. Então você deve cuidar e amá-la e deve até receber correções dela, porque muitas vezes ela vai falar coisas que você tá com ponto cego na sua vida, né? Como o pastor Josué Gonçalves diz, todos nós temos eu cego. Então nós temos áreas da nossa vida que a gente não está enxergando nossas falhas. Então eu quero aprender, eu tenho aprendido muito com as ovelhas, com os membros, com os liderados, porque muitas vezes eles corrigem a gente com toda razão. Então nós temos que ter, eu nem digo humildade, é só honestidade para aprender com os nossos liderados. E o líder que for assim e que ama e que cuida bem, mais cedo ou mais tarde, aquela igreja vai crescer e vai crescer com saúde, com saúde. E as ovelhas também vão ser bem cuidadas. E ovelha sadia sempre dá muita cria. Então, mais cedo ou mais tarde vai multiplicar e crescer. Mas isso vai ser uma consequência da saúde. Então, é possível crescer sem ter saúde? Tem igrejas que têm crescido aí através de métodos e sistemas e machucando muita gente, cresce, mas deixa um rastro de cadáver, né? Então, eu sempre falo para os meus co-pastores, nós não queremos crescer assim, nós não queremos perder nenhum, nós queremos cuidar bem, amar, vai atrás da ovelha perdida. Então, é preferível crescer mais devagar, mas cuida bem de todo mundo. Então é possível ter quantidade sem ter qualidade, é possível. Mas mais cedo ou mais tarde vai desmoronar, vai ter problema sério, porque tem coisa doente lá. Mas quando tem saúde de verdade, qualidade de verdade, sempre vai crescer e multiplicar. Porque a ovelha sadia sempre dá muita cria, né? A gente fala muito do que não fazer, né? Aquilo que é abusivo, mas como identificar uma igreja saudável, uma igreja que você olhe e saiba, esse é o lugar ao qual eu devo pertencer? Muito bem, eu acho que tem vários segredos. Um é ver a liderança, é uma liderança única que não presta conta para ninguém. Porque às vezes o pastor fala, não, eu tenho um líder, mas é um líder de mentirinha.
Na realidade, ele é o papa da situação lá e não tem nenhum líder de verdade sobre ele. Então, aí isso é muito perigoso, porque quem anda sozinho vai cair, ou até já caiu, mas ninguém descobriu ainda. Então, é muito sério. Então, é isso. A outra, ver o histórico da pessoa, né? Eu até falo para as pessoas, não vai, só porque alguém prega bonito, não fica ouvindo as pregações dessa pessoa no YouTube sem primeiro pesquisar a vida. Às vezes o cara está na quarta esposa, o cara tem um histórico de usar as finanças da igreja de uma forma indevida, não presta conta para ninguém, não tem uma liderança sobre a vida dele, ele é ganancioso, ele vive uma vida de ostentação toda hora. Fica ouvindo um pregador desse, com certeza vai ter muito veneno na panela que vai afetar, só porque ele prega bonito, não. Se eu não vou ouvir um pregador desse, aí que eu não vou congregar numa igreja de um cara desse. Então, tem que ter muito, muito cuidado, tem que estudar, ver mesmo, porque logo, logo aparece se a pessoa realmente é de Deus ou se não é. Então, eu acho que é bom a pessoa ter esse filtro. E eu amo isso. Eu amo porque todo pastor que não gosta de ovelha, que investiga, que checa ou que chama atenção, é porque um pastor ou ele é muito errado e não quer ser descoberto, ou ele é muito inseguro. Porque se ele quer aprender e crescer, ele vai querer correção. E ele pode mudar e melhorar e vai conquistar a ovelha até com a atitude correta dele. Então não tem nada que perder. Então, o pastor não precisa ser inseguro, ele tem que saber quem ele é em Cristo e saber que vai crescer espiritualmente. Vou até contar uma história bem rapidinho aqui. Tem uma certa igreja muito famosa que estava começando em São Paulo. E nós nem tínhamos inaugurado ainda, mas nós estávamos começando lá já alguns cultos num buffet. E um empresário da nossa igreja, conversando com o empresário de uma outra igreja em São Paulo, aí o empresário da outra igreja falou assim, essa igreja bem famosa que estava começando lá, falou assim que o pastor da igreja deles tinha falado que qualquer jovem que visitasse aquela igreja, só visitasse, ia ser disciplinado. Aí o empresário da nossa igreja falou, engraçado, o nosso pastor é diferente, ele nos falou para a gente ir lá visitar, para aprender com eles, para a gente poder ver as coisas boas, para a gente aprender. E aí ele falou, poxa, mas seu pastor acredita muito em vocês, hein? Aí o empresário da nossa igreja falou assim, olha, ele que me contou essa história, ele se podeu assim, olha, não sei, eu acho que é porque ele acredita muito nele mesmo, é que ele é seguro, ele sabe, né? Não que eu me acho, mas, como eu falei, não tem que ser inseguro. Se você quer aprender com os outros, quer crescer, então suas ovelhas vão ver, poxa, não tem razão de eu sair e ir para lá, porque nós queremos aprender, né, com os que têm coisas boas para nos ensinar. Então, claro, tem que ser tudo baseado na palavra, né? Mas é tão gostoso isso, né? O pastor que não é inseguro e que não tem nada para esconder, ele vai amar prestação de conta, liderança plural, críticas construtivas, a pessoas que vão ajudar, que vão corrigi-lo, porque é assim que a gente cresce. Eu falo, quem para de aprender, para de crescer, né? E quem para de crescer, começa a morrer. Então temos que ficar sempre aprendendo, constantemente. E temos visto também uma geração de cristãos que são novos na fé, relativamente novos, 5, 10 anos de caminhada cristã, e entram em um ponto de sua fé em que lidam com essas questões, né? De questões de liderança, questões de lidar com conflitos em seu próprio ministério. Como você orientaria esses cristãos que de alguma forma se feriram ao longo da caminhada com sua liderança ou com questões que presenciou em seu ministério, mas que não querem desistir da igreja, não querem desistir do corpo de Cristo? Bem, primeiramente, se eles não querem desistir da igreja nem do corpo de Cristo, eu quero dizer glória a Deus por isso, porque isso já mostra que eles são cristãos autênticos, estão levando a sério, não vão deixar o exemplo péssimo de homens ou líderes
fazer com que eles se afastem do projeto de Deus. O projeto de Deus é a sua igreja aqui na terra. Jesus disse: eu edificarei minha igreja. A própria Bíblia fala: não deixai-vos de congregar como igreja. Então, esse é o projeto de Deus. Só porque tem igrejas falsas, mal preparadas, líderes tóxicos, não quer dizer que não tem um genuíno, não tem um correto. Então, eu diria para eles, fiquem em oração, busca a Deus, Deus vai dirigi-los e Deus vai restaurar e curar suas feridas. Porque assim como nós, como pastores, devemos ter um trabalho seríssimo em restaurar os soldados feridos, nós temos que ensinar toda a igreja como restaurar os feridos. Nós também temos que ensinar para esses soldados que são feridos como que eles poderão ser para ser 100% curados. Então, eu já escrevi um livro, chama-se Restaurando Soldados Feridos, mas eu escrevi um outro livro que chama-se Ofendido Nunca Mais. Então, eu ensino a pessoa como ser curada dessas feridas, 100% curado. Porque é uma coisa falar: eu perdoo, só que não quero ver a cara dele mais. Tipo assim, perdoou, mas não está 100% livre. Aí eu falo: Deus quer te curar 100%. Deus quer que você seja 100% curado. Aí eu falo: mas tem mais. Deus quer te levar para um ponto ainda maior, onde você aprenda a ser tão seguro nele que ninguém vai conseguir mais te machucar. Ninguém vai te ofender mais. Porque a pessoa fez alguma coisa errada, você perdoa imediatamente e aquilo não te atinge, porque você separou a identidade sua dos erros do outro. Então, minha identidade não é afetada porque ele me tratou tão horrível. Então, eu ensino nesse livro Ofendido Nunca Mais como ser não só 100% curado, mas 100% blindado. Nunca ninguém consegue nem te machucar. É muito gostoso, né? Ofendido nunca mais. Então, eu acredito muito nesse princípio. Muito bom, pastor. Muito obrigada por esse tempo, por essa conversa, que realmente é muito importante nos dias atuais. Amém. Eu que sinto honrado e agradeço. Obrigado pelo trabalho lindo que vocês estão fazendo de ajudar, promover o reino de Deus através do jornalismo. Parabéns.